Olá, tudo bem? Um novo ano se aproxima, né? E tem aqueles que dizem assim: ano novo, vida nova, né? E fazem promessas, fazem planos todos os anos, em final do mês, né? Já próximo para a véspera do assim chamado Ano Novo, fazem promessas, fazem planos, alguns até escrevem, outros esperam o tão sonhado prêmio, né, da loteria, que são sempre valores exorbitantes, valores altíssimos. Outros têm perdas, outros ouvem promessas de outros também, não só fazem promessas, mas outros fazem promessas para eles. E quantas dessas promessas se cumpriram? Quantos desses planos foi colocado em ação? E entra ano e sai ano, né? Tudo fica na mesma, vamos por assim dizer. Época de política, muitos fazem promessas, prometem coisas absurdas e muitos acreditam nessa promessa. Ano novo, vida nova, não é assim? O ano que vem agora vai ser tudo novo, o ano que vem agora eu vou ser fitness, o ano que vem agora eu vou ter uma alimentação saudável, o ano que vem agora eu vou procurar organizar minha vida financeira, o ano que vem agora eu vou procurar melhorar meu trabalho, e fazem promessas. Só que tem uma promessa que alguém fez, alguém que não mente jamais, um homem chamado Jesus, que é Deus. Ele sim tem a verdadeira vida nova para te dar. Ele sim tem a verdadeira vida nova para te dar. Uma vida que é chamada de vida eterna. Por mais que os homens hoje, com tecnologia, com avanços de estudos científicos, conseguem, com pesquisas, com descobertas, prolongarem a sua vida aqui nesse mundo, o fim de todos é a morte. Os homens querem ter uma vida aqui nesse mundo, uma vida longa, uma vida sem problemas. Aí há agora um culto exagerado, um culto, porque não, né? Um culto à beleza, um culto ao corpo, uma fixação em ser saudável, em ser fitness, com medo de envelhecer, com medo da morte, né? Por aí vai. E nós podemos ler em João, capítulo 17, João, capítulo 17, versículo 3, diz assim. Versículo 3 não, vamos ler o versículo 2. Assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Vida eterna. É a vida que Deus tem para você. É uma vida eterna. E como que é essa vida? Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti,
o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que enviastes. Então, o Senhor Jesus, essa pessoa maravilhosa, né? Ele está orando ao Pai, e esta é a oração que ele faz. Nós podemos ler o versículo 1 só para entendermos melhor. Depois de falar estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviastes. Aí nós podemos ler lá também em João, capítulo 3, versículo 16. Você deve já saber disso, deve ter ouvidos falar sobre isso. Deve ter ouvido seu pai, deve ter ouvido seu avô falar, sua avó, seu vizinho, sua vizinha, sua tia. Você não pode deixar para depois. Você tem deixado para depois muitas vezes. Você tem ficado muito relutante a esse convite. E eu trouxe essa mensagem aqui, estou trazendo, né, essa mensagem no último dia desse ano de 2023, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos agora para João 5:24. João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai ao julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então essa é a promessa para aqueles que creram, né? Para aqueles que já creram, que já têm a vida eterna. Porque um dia creram. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. E não vai ao julgamento, não passará pelo julgamento, não entra em juízo, como diz outras traduções, mas já passou da morte para a vida. E você também pode ter essa vida eterna. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem sofrimento, como muitos te prometeu. Não é uma vida sem dificuldades, sem aflições, sem perdas. Não. Quantos não se perderam durante o ano de 2022, durante o ano de 2023? Quantos que não morreram por causa dessa pandemia? Quantos que não perderam seus entes queridos? Quantos artistas famosos que foram embora também? Porque essa pandemia, essa doença não escolheu classe. Na verdade, a morte, quando ela vem, gritou a sua senha, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E esta vida eterna é prometida a todos aqueles que nele crê. É para todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, para todos essa vida eterna. Não é uma vida aqui nesse mundo, uma vida boa aqui nesse mundo. Não, é uma vida com Deus, uma vida
com Deus. Lá sim. Lá não haverá sofrimentos, lá não haverá perdas, lá não haverá nada dessa miséria nesse mundo. E ele veio, ele se entregou voluntariamente, ele deu a sua vida voluntariamente. Ninguém tomou a vida dele, ninguém obrigou a ele, mas ele deu a sua vida voluntariamente por amor. Vamos voltar lá para o João 3, que nós lemos. Vamos ler novamente, vamos ler a partir do versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, único Filho. Era a única solução. Não havia outra solução. Não havia outro meio para que nós fôssemos salvos. Não há outro meio para que você seja salvo. Não há outra maneira para que você seja salvo. Basta crer. Basta crer. Porque tudo que foi preciso, ele já fez. Ele sofreu o juízo eterno. Ele sofreu um julgamento que não era dele. Ele se fez pecado. Ele morreu injustamente. Ele assumiu uma culpa, assumiu uma dívida que não era dele. Para que você tivesse o direito, se você crer nele, todos os seus pecados serão perdoados. Tudo que você tem feito, ele pode perdoar você. Essa vida que você tem levado, ele pode te perdoar. Ele pode aliviar essa carga pesada que está nos seus ombros, que você fica fingindo que é feliz, fica fingindo que está tudo bem, fica fingindo, sorrindo para todo mundo, dizendo que está mil maravilhas, que está tudo bem, que ninguém manda em você, que você é dono do seu próprio nariz, que eu sou muito bem, eu sou mais eu. Deus tem visto esse vazio, essa oquidão que está dentro do seu coração, esse buraco, esse vazio, essa tristeza que te consome durante a noite, ao banheiro, e você se apresenta para a sociedade como alguém de bem, sorridente, feliz, dizendo que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus, que não precisa dessas bobagens, mas Deus tem visto, e você sabe que tem um vazio dentro de você que precisa ser preenchido. Um vazio que você já tentou preencher de várias formas. Muitos tentam preencher esse vazio com drogas, muitos tentam preencher esse vazio com mulheres, com fama, com dinheiro, com baladas, com muita droga, até entrar em êxtase para tentar sufocar ou tentar camuflar ou esconder esse vazio, essa tristeza, mas esse vazio só Deus pode preencher. Só Ele pode te dar uma alegria completa e verdadeira e plena. Uma vida chamada vida eterna. Ele tem essa vida para te dar. Eu não vou aqui te prometer, como você já deve ter ouvido por aí, uma vida sem problema, que você vai ser próspero, que você vai ser rico, que você vai dar a volta por cima. Porque é isso que o mundo prega hoje. Que você tem que ser agressivo, que você tem que passar por cima, que você tem que batalhar, que você tem que lutar. Não estou dizendo que você não tem que ter o seu sonho. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, que você não precisa ter uma faculdade, que você não precisa constituir uma família, que você não precisa viajar, que você não pode realizar um sonho de viajar para um país ou visitar um lugar onde você ainda não foi. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não é eterno. Isso não é passageiro. Nós temos a facilidade de pensar só aqui nesse mundo, aonde nós vamos morar, para onde eu vou viajar, e o seu futuro eterno.
A vida que nós temos aqui, comparado com a vida que nós teremos lá um dia, nada se compara, é pequenininha demais, é muito pequena. Lá nós teremos a vida toda. Estou dizendo a vida toda porque nossa mente não pode compreender o que significa isso. Mas para nós entendermos melhor, falando aqui em termos humanos, nós teremos a vida toda lá. Lá é uma vida para sempre. Uma vida para sempre. Aonde você vai passar a sua eternidade? Porque nós só pensamos assim, que o vizinho que morreu o vizinho, que morreu o amigo, que morreu Beltrano, que morreu Ciclano, mas que eu nunca, eu tô bem, mas eu cuido, eu sei o que eu faço. Não, a morte vai chegar para você também. E você precisa pensar, não é ficar jogando, arriscando, dá o que der, que Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer, mas você precisa resolver essa questão hoje, não é depois. Lá na hora Deus decide o que vai ser. Não é decide não. Você pode decidir isso hoje, você pode ter essa certeza hoje, de tê-lo morando no seu coração. Não adianta ocupar esse vazio com outra coisa, porque sempre vai ficar um lugar vago, sempre vai ficar um lugar sobrando. Creia no Senhor Jesus hoje. Ele deseja te salvar. Fazer obras boas não vai te salvar. Ajudar o senhorzinho a atravessar a rua não vai te salvar. Fazer atos filantrópicos, dividir todo o seu dinheiro não vai te salvar. Ajudar a causa dos animais, isso não vai te salvar. São atitudes nobres? São. Mas a questão é muito mais séria. É a sua alma. É o seu futuro eterno. Ele deseja salvar você. Ele não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ninguém tivesse crido, ninguém tivesse confiado, ninguém tivesse aceitado a mensagem, a obra dele, o nome de Deus seria glorificado do mesmo jeito. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas eu e você precisamos dele. Eu estou falando aqui daquilo que eu já recebi. Eu tenho essa vida eterna. Agora eu já tenho certeza disso, não é lá, quando eu souber, quem sabe, lá no dia não. Aqui não é loteria que a gente fica jogando para ver se eu vou acertar. Uma roleta russa, sabe a roleta russa lá? Aquele jogo perigoso lá, sabe? A qualquer momento vai dar ruim, a qualquer momento não sei. Não, você pode ter essa certeza hoje. Saiba também, você cristão, você tem essa certeza hoje. Tenha certeza da sua salvação. Se você creu no Senhor Jesus, você já tem essa certeza hoje, agora. Não é talvez, eu vou andar aqui, talvez, quem sabe, lá na hora Deus vai decidir. Ele vai ver se eu mereci ou não. Como diz os mais antigos, né? Alguns antigos. Deus dá o céu se merecer. Não, né? Se Deus não vai dar o céu se merecer, não. Deus dá o céu é quem crê e se reconhece como pecador. Os fariseus, os doutores da lei religiosos da época de Jesus o criticaram, porque ele só andava com publicano, só andava com prostituta. Não era fazendo coisa errada, não, era pregando para eles, trazendo para eles o evangelho da salvação. E eles o criticaram: você só anda com prostituta, só anda com publicano? O que ele respondeu? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, se você se acha o melhor, acha que não precisa, então eu sinto muito te dizer, não tem salvação para você. Se você se acha que não é um pecador, porque é uma pessoa boa, é um bom marido, é um bom cidadão, então eu sinto muito de dizer, não há salvação para você.
Só há salvação para aqueles que se consideram e reconhecem e concordam com Deus que é um pecador. O Senhor Jesus disse: 2 homens subiam ao templo para orar. Um era um fariseu e um outro era um publicano. O fariseu batia no peito dizendo: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse fariseu, ladrão, roubador. Eu não. Eu jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo. O publicano, porém, disse o Senhor Jesus, nem ousava olhar para cima. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Aí o Senhor Jesus conclui que o publicano desceu justificado e não o fariseu. É quem se reconhece pecador que é salvo, que vai ser salvo, que pode ser salvo. Não é quem é digno, quem é merecedor, que Deus dá o céu que merecer, não. Não é não. É creia no Senhor Jesus. Em Romanos está escrito. Romanos está escrito. Vamos ver se nós encontramos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A lista aqui abrange todos, não é alguns. Quando ele diz aqui todos, Maria, a mãe do Senhor Jesus, está na lista, Barnabé está na lista, João está na lista, Pedro está na lista, José, o pai humano do Senhor Jesus, também está na lista, Daniel, Paulo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Há salvação para você ao crer no Senhor Jesus. Agora, se você acha que não precisa de um Salvador, então não há salvação para você. Não é faça isso ou faça aquilo. É creia no Senhor Jesus e será salvo. Aí você perguntou, muitos gostam de perguntar, só isso? Não é só isso. É tudo isso. É tudo isso. Ano novo, vida nova. Você quer de fato uma vida nova? Creia no Senhor Jesus.